que é que nós sabemos dos estudos que existem até agora sobre a endometriose? Portanto, nós sabemos que atualmente entre 3 a 20% das mulheres sofrem de endometriose a nível mundial. Destas, 20 a 68% têm infertilidade. Daquelas que têm endometriose, cerca de 60% manifesta-se como doença mínima ou ligeira, enquanto que 30 a 40% se manifesta como grave e moderada. O porquê da sua existência, aparentemente parece que é uma doença multifatorial. Isto quer dizer que nenhum de nós vos consegue explicar porque é que ela aparece, porque existem N teorias para tentar explicar e nenhuma delas consegue explicar na totalidade. Isto quer dizer que parece que existe alguma predisposição genética de todas vocês, existe uma base imunológica e pelas dioxinas, pelo nosso ambiente onde estamos inseridos, pela nossa alimentação, por diversos motivos, há um fator que desencadeia e ela começa a progredir e começa a manifestar-se. O que é que a pílula vai fazer a este nível? Portanto, no fundo, a pílula vai atuar ao nível do endométrio de modo a diminuir, ou seja, a alterar a sua evolução e de modo a provocar aquilo que nós chamamos de uma descivilização do tecido endometrial. Isto quer dizer que é uma atrofia do tecido endometrial, ou seja, em termos leigos, o endométrio não cresce, não menstrua, não dá dor. É o objetivo final. Isto, quando falamos a nível do útero e falamos a nível do tecido ectópico, ou seja, da endometriose que temos dentro da cavidade peritoneal. Então, o que é que nós podemos utilizar para impedir que o endométrio cresça e impedir que, no fundo, haja um crescimento ectópico da doença e provocar aquilo que nós chamamos uma atrofia a todos os níveis? Existem várias terapêuticas que nós podemos utilizar, portanto, os contraceptivos orais combinados, ou seja, a pílula que utiliza prostagénios e estrogénios. Isto vai fazer com que o ovário fique em repouso, que não haja as alterações hormonais provocadas pelo nosso organismo e vai fazer com que haja a tal atrofia a nível das glândulas. Os prostagénios contínuos vão fazer exatamente a mesma coisa, vão bloquear o funcionamento do ovário, traduzindo-se na mesma com a tal atrofia endometrial. E também podemos utilizar o sistema intrauterino, que também liberta prostagénios e que, no fundo, vai acabar por fazer a mesma coisa. No fundo, é a descivilização e a atrofia do tecido ectópico, que é aquilo que nós pretendemos que exista. Mas existem mitos associados ao uso da pílula. No fundo, ao utilizarmos a pílula, aquilo que nós podemos dizer é que talvez vos evite um tratamento cirúrgico, talvez evite a progressão da doença e parece que em alguns casos conseguimos mantê-la estacionária e manter-os sem dores. Mas isto não é passível de ser utilizado, nem toda a gente reage da mesma maneira. Por outro lado, nós sabemos que também existem efeitos secundários da medicação. Sabemos que se pararem a pílula ou se pararem o tratamento hormonal que estão a fazer, a recorrência após a descontinuação é frequente e é grave. A pílula não tem qualquer tipo de efeito a nível de aderências, a nível de endometriomas já existentes. É óbvio que quem quer engravidar não pode tomar pílula, portanto também não podemos pensar como arma terapêutica. E em termos de infertilidade, a pílula não tem que ser posta de parte, porque com ela também não conseguem chegar ao vosso objetivo. Isto quer dizer que voltamos novamente à cirurgia e à combinação da cirurgia seguida da terapêutica hormonal, de modo a diminuir o risco da recorrência da doença e aumentar o intervalo livre de sintomas, melhorando a qualidade de vida. E agora falando um pouco de pílula contínua ou descontinuada. Isto é, alguns dos vossos médicos dizem façam pílula contínua e não param, portanto não menstruam, não têm dor. E vocês perguntam, mas isso não faz mal? O fazer mal é um mito.
Nós só precisamos de menstruar se quisermos engravidar e preparar um endométrio para uma futura gravidez. Isto quer dizer que, fazendo até no UpToDate, que é uma dos motores de busca principais que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, em termos médicos, existe uma revisão a dizer que não faz mal tomar pílula contínua, não é... ou seja, não vos vai provocar alterações nenhumas, antes pelo contrário. Até eles aconselham e dizem que o tomar uma pílula contínua vai diminuir o risco de haver cancro do endométrio e cancro do ovário, vai aliviar a dor menstrual, seja associada a endometriose ou não, vai fazer com que haja uma prevenção, pode estar indicada na prevenção e no tratamento das menorragias disfuncionais, do tratamento da anemia, na prevenção das dores de cabeça e das alterações pré-menstruais que as mulheres podem sofrer, e também está indicada para o alívio da dor relacionada com a endometriose. Isto quer dizer que muitas vezes o fazer uma pílula contínua impede todos os efeitos e todas as queixas que vocês têm no período menstrual. Por outro lado, também muitas de vocês que fazem pílulas contínuas têm queixas de spotting, têm algumas perdas de sangue. Isto significa o quê? Significa que, apesar das pílulas ao nível do endométrio provocarem a tal atrofia, nunca é uma atrofia total, existe sempre algum crescimento. E havendo algum crescimento, a partir de uma determinada altura, o endométrio descama e tem essa hemorragia de privação, com alguma dor associada, porque a dor corresponde à contração do útero que leva a essa perda de sangue, mas nunca é uma dor tão acentuada como se fosse um período menstrual normal. Isto tudo para dizer o quê? Quando nós falamos de recidiva, há uma série de coisas que temos que pensar. Primeiro, já sabemos que é necessário um tratamento individualizado, é necessário sabermos que doente é que temos e que manifestações é que ela tem, e é necessário informar a nossa doente de que este tipo de cirurgias não é fácil. Vocês já viram vários vídeos e, no fundo, aquilo que vêem é vários órgãos colados, todos eles aderentes uns aos outros. Como é óbvio, isto não é fácil de separar e não é isento de morbilidade e possíveis complicações. Nós gostaríamos de dizer que o mundo é cor-de-rosa, mas às vezes não é. Isto quer dizer que a morbilidade, a taxa de complicações, o risco de progressão e de recidiva, ele existe e tem que ser debatido de acordo com aquilo que vocês têm por base. E, no fundo, aquilo que eu vos quero dizer, mais uns vídeos de doentes novamente jovens em idade fértil, com várias manifestações, aqui com uma ascite endometriósica gravíssima, que afeta toda a cavidade peritoneal, todos os órgãos pélvicos completamente bloqueados, em que não é possível identificar nem úteros, nem ovários, nem nada, porque está tudo completamente colado. Aqui outro caso também com endometriomas bilaterais e o fundo saco posterior ocluído. Isto só para vos dizer que, quando nós falamos em recidiva, isto quer dizer que às vezes não é só recidiva. Nós temos que, por um lado, quando operamos, temos que ser radicais para remover completamente a doença, mas isto não é um cancro. Não sendo um cancro, há que preservar a função. Vocês pretendem não ter dor, mas ter qualidade de vida. E se nós removemos toda a inervação pélvica e vos provocamos a necessidade de serem algaleadas diariamente para urinar, não é esse o objetivo. Ou se, para remover o tumor intestinal, há necessidade de ficar com uma colostomia permanente, portanto, com um saco na barriga, também não é esse o objetivo. Isto quer dizer que há casos de tal maneira graves que é impossível nós recuperarmos totalmente a anatomia, de modo a sermos conservadores e radicais. Isto quer dizer que temos que sempre ponderar riscos e benefícios da nossa atitude, ou seja, sermos agressivos, mas não demais, de modo a conseguirmos fazer uma cirurgia conservadora e, no fundo, preservar útero e anexos, apesar de, quando olham para isto, parecer horrível. Assim, quando falamos de recidiva, temos que pensar
que às vezes não podemos falar dela, porque na própria cirurgia a nossa própria atitude foi de deixar doença residual de modo a preservar a função. Isso é que tem que ser discutido com os vossos médicos quando vão ou quando fazem o planeamento cirúrgico e depois da cirurgia, para ver o que é que ficou, o que é que não ficou e o que é que precisam de fazer para controlar. Portanto, há sempre a necessidade primordial de preservar a função e isso por vezes obriga a deixar doença residual. No entanto, nós sabemos que a endometriose também tem sempre o risco de recidiva e progressão, mesmo quando somos radicais. Isto porquê? Porque se ela responde aos estrogénios, se todas vocês são jovens, até entrarem em menopausa, os vossos ovários funcionam, produzem estrogénios, isso quer dizer que podem estimular novamente a doença e pode reaparecer.